Então, vamos dar início. Dosimetria em tempo real, como é sabido, né, eu estou dentro de uma sociedade, né, de especialistas, então, como é bem sabido por todos, os procedimentos intervencionistas guiados fluoroscopicamente são aqueles que mais preocupam em termos de radioproteção na atualidade, né, visto que tanto pacientes quanto profissionais podem, né, durante esses procedimentos, ficarem expostos a doses relativamente altas, que podem causar efeitos, né, relacionados com essa deposição de energia no corpo. Então, geralmente, esses procedimentos expõem os pacientes a doses de radiação mais altas que no radiodiagnóstico convencional, e essas taxas de dose na pele durante uma série de aquisição pode exceder, né, valores de 2 grays por minuto, né? Nem sempre isso é obtido, né, observado, mas são doses que estão realmente muito elevadas. Então, é uma preocupação ainda muito atual, né? Temos aí um trabalho agora de 2021, né, publicado há menos de um ano, em que trata sobre isso, assim como outros que iremos ver ao longo da apresentação. A exposição do médico principal e da equipe, né, principalmente devido à radiação espalhada, características e geometria do equipamento, complexidade do procedimento, alguns procedimentos são rápidos, relativamente rápidos, outros mais demorados, características físicas do paciente, né, o paciente menor fisicamente, um paciente obeso maior, isso altera as condições de radiação espalhada e o tempo de execução do exame, que tem a ver também com, principalmente, a complexidade do procedimento. Aqui a gente tem, né, um mapa de dose de um trabalho e a gente vê aqui valores de taxa de dose aqui de 1 miligray por hora, 0,5, 0,25, a depender aqui desse mapa de isodose. Caso, né, a equipe médica tenha a consciência desse mapa, o entendimento, e existe esse mapa na instituição, auxilia no posicionamento dessa equipe. Então, embora as doses absorvidas dos profissionais sejam menores que as recebidas pelos pacientes, né, essa dose acumulada ao longo da carreira pode ser substancial, né? O paciente faz esse procedimento uma ou algumas vezes ao longo da vida, enquanto os médicos e os profissionais estão lá, né, exercendo suas funções nesses ambientes. Então, a monitoração de doses é algo muito relevante, e isso já acontece, né, muito bem nessas instituições, nas instituições em que esses procedimentos são realizados, e tem como propósito avaliar o risco decorrente da exposição à radiação e verificar e identificar as condições de proteção radiológica implementada nesses serviços, né, de radiologia intervencionista. Isso é muito importante, né, principalmente para que se mantenha um controle, né, dessas doses. Então, é por meio dessa observação periódica que se busca aprimorar, né, com mais treinamento, com melhor proteção, né, individual, com equipamentos de proteção individual, elementos de proteção individual, ou também com barreiras físicas, né? Placas plumbíferas, óculos plumbíferos, detetores que podem ver em tempo real a dose, entre outros fatores. Bom, mas é sabido, né, como já foi falado, que os riscos biológicos em radiologia intervencionista são ainda relevantes. E em qualquer campo onde se tem a radiação ionizante, se tem alguns efeitos que devem ser considerados. Então, esses efeitos biológicos são denominados de efeitos estocásticos e de efeitos tissulares. Os efeitos estocásticos, as alterações celulares são as identificadas, né, principalmente câncer e efeito hereditário.
uma alteração celular nem sempre leva a câncer ou efeito hereditário, né? Muitas vezes a célula consegue se recuperar, mas se o indivíduo é exposto ao longo da vida, né, com frequência, vai ter maior probabilidade de desenvolver alguma doença, né, ou mesmo lesão ocular, alguma coisa que possa estar relacionada com esse dano que foi produzido pela radiação ionizante em episódios ao longo da vida. Reações tissulares, esses são mais imediatos, né, são evidenciadas acima de um limiar de dose, depende do tipo de radiação e do tecido irradiado. Então, estudos epidemiológicos têm mostrado evidências da indução de câncer devido à radiação para doses acima de 100 milisievert. Há estudos também a respeito de indução de catarata, indução de eritema, né? Então, que são também fatores que devem ser levados em consideração. Então, os mais frequentes, por exemplo, em equipes médicas que atuam em radiologia intervencionista, é a indução de catarata e da depilação ou imediata ou permanente de áreas do corpo. Esses limiares de dose e efeitos na pele já estão bem definidos, né? E tem-se aqui o eritema imediato, transiente, que ocorre para doses aí acima de 2 grays e podem ser observados na pele entre 2 e 24 horas após a radiação. Esse, normalmente, em tempos de fluoroscopia, seria o equivalente a 10 minutos com a alta taxa de dose aí. Uma taxa de dose de 200 miligramas por minuto. Então, essa dose seria a energia que a radiação deposita, e essa taxa de dose, a energia depositada por unidade de tempo. Aí temos a depilação temporária, aproximadamente 3 semanas, a depilação permanente, com 7 grays, aproximadamente 3 semanas também, mas esses 7 grays devem ser depositados de uma vez só ou em intervalos muito curtos. Escamação seca, 14 dias, aproximadamente, a úmida, né? Com também 4 semanas, com limiar de dose aqui de 18 grays já. Uma ulceração secundária, que já é um efeito muito grave, pode ser observada com mais de 6 semanas, quando a dose excede 24 grays ou valores próximos disso. Necrose dérmica, a partir de 10 semanas, também para valores aqui já mesmo abaixo de 24 grays, em 18 grays, e necrose dérmica também para valores acima de 12 grays, né? Valores nem tão altos, mas com um tempo maior de latência. Então, isso aqui depende muito aqui do tempo de fluoroscopia também. Quase todos esses efeitos são efeitos considerados graves, felizmente são pouco frequentes, mesmo em radiologia intervencionista. Então, a exposição ocupacional em radiologia intervencionista depende de vários fatores, né? O profissional, mas as causas são normalmente carga de trabalho, né? Assim, muitas horas em procedimentos, a complexidade desses procedimentos e a falta de treinamento em radioproteção ou proteção radiológica, né? Às vezes também não é falta só de treinamento, pode ocorrer mau procedimento, um descuido, algo que possa interferir, uma emergência dentro da situação. Então, aqui, e a distribuição da radiação espalhada ao redor do médico não é uniforme, né? Nem no tempo, nem no espaço. Claro, né, dentro de um exame, normalmente há interrupção de feixes algumas vezes, e também há barreiras físicas que conseguem atenuar esse feixe de radiação ou da radiação espalhada. O feixe normalmente sai debaixo da mesa do paciente, né, atravessa o paciente, então a própria mesa já consegue estabelecer uma barreira, o paciente também, né, e a própria estrutura do equipamento. Aí, dependendo do posicionamento, né,
dos especialistas e toda a sua equipe, alguém recebe mais, outros menos. Aqui temos os mapas de isodose, que são regiões onde eu tenho aqui uma mesma taxa de dose, ou uma mesma dose, a partir que é determinada a partir de um levantamento radiométrico. Então, aqui temos um profissional por trás de alguma barreira, então ele não está dentro, né, de uma região que receba uma dose relevante, mas os profissionais que porventura estiverem aqui muito próximos, a depender da posição, estarão recebendo essa radiação maior. Então, esses relatos, há relatos ainda hoje, no caso do paciente, né, ainda hoje, de radiodermites ou efeitos que possam ser considerados como sendo relevantes. Então, a preocupação ainda é atual. Esse trabalho aqui, por exemplo, é um trabalho que foi publicado em 2021, notificações e alertas em pacientes para tomografia computadorizada e fluoroscopia em procedimentos de fluoroscopia intervencionista guiada. Temos aqui um paciente com uma lesão e esse trabalho saiu. Aqui temos um trabalho, mas um outro trabalho saiu na Revista Brasileira de Cirurgia Plástica, como um estudo de caso, tendo sido publicado aqui em 2021. Aqui, esses alertas são o equipamento, né, que normalmente incorpora uma tecnologia, um software, que emite alertas para indicar certos níveis de doses, valores de doses do paciente. Então, ele vai levar em consideração algumas coisas que a gente vai comentar, alguns fatores, né? O kerma ter atingido certo valor, o tempo de fluoroscopia também. Então, esses valores são dados aqui, né, valores de notificação, eles são muito relevantes para manter a equipe em alerta, né, são avisos normalmente sonoros, que mantêm a equipe em alerta quando certos valores são excedidos, para que não ocorram esse tipo de lesão. Então, se discute muito hoje se os limiares de dose ainda são baixos, né, principalmente no que se diz para a equipe, né, a proteção da equipe, a radioproteção da equipe. Então, esses limiares de dose são baseados em evidências epidemiológicas e em informações científicas sobre efeitos decorrentes da exposição à radiação de baixo LED, né, baixa transferência linear de energia. Para algumas reações tissulares, os limiares de dose absorvida podem ser iguais ou menores que os recomendados anteriormente. Então, está sempre sendo estudado, né, avaliado se esses valores que são em documentos normativos estão adequados ou não. Então, a ICRP, que é a Comissão Internacional de Proteção Radiológica, tem feito isso, e esses valores, essas atualizações têm sido incorporadas pela Comissão Nacional de Energia Nuclear, pela Anvisa, né? A Anvisa rege essa oferta, né, de radiodiagnóstico no Brasil. Então, a Organização Mundial de Saúde, a OMS e a ICRP, ainda informam que é importante a avaliação dos riscos de radiação, a eficácia e o comprometimento com as técnicas de redução de dose em radiologia intervencionista, né? Então, todos os órgãos estão sempre preocupados com essa área do radiodiagnóstico. Então, aqui tem-se um design aqui, né, do futuro, onde se preza pela eficiência, pela flexibilidade, né, pela adequação ao procedimento, a partir dos parâmetros, a partir das condições do exame do paciente, né, do tipo físico do paciente. Essa união entre profissionais para que se busque soluções, né, então, esses profissionais normalmente envolvem físicos médicos, toda a equipe multidisciplinar, né, assistencial, e
O foco deve ser sempre a qualidade do exame, né, a integridade do paciente e a cultura de inovação, né? Hoje temos a possibilidade, né, de criação de softwares, de criação de dispositivos, né, e o uso mais adequado desses dispositivos, além de valores, né, o custo econômico de dispositivos que podem auxiliar nessa radioproteção está ficando menor dia a dia. Então, a inteligência artificial também e diversas outras possibilidades que estão sendo agregadas aí à radiologia intervencionista na busca de redução de doses para pacientes e equipe médica e assistencial. Então, mas como se faz a determinação da dose absorvida, né, na pele do paciente, que é o principal fator a ser de interesse nessa dosimetria em termos de paciente? Tem-se os métodos indiretos, né, onde a dose é estimada a partir dos parâmetros indicadores de dose fornecidos pelo equipamento de fluoroscopia, né, isso aí é bem relevante hoje. Então, tem-se o produto dose área, né, que é a dose de radiação em relação à área de exposição, fornece estimativas da ocorrência de efeitos estocásticos, e o Kerman no ponto de entrada de referência no paciente, fornece estimativas de risco de ocorrência de reações tissulares. Então, os dois são muito relevantes, né? O Kerman é algo que me dá uma resposta mais imediata, né, do que pode acontecer com o paciente, como vimos lá, com os valores que podem provocar essas reações tissulares, né? Então, acima de 2 grays já há uma preocupação com alguma reação tissular. E um outro fator é o tempo de fluoroscopia. Esse tempo, saber desse tempo auxilia na estimativa da quantidade de exposição. Mas esse fator não é um parâmetro de boa correlação com a dose média, né, no paciente, porque nem sempre um exame ou um procedimento de duração maior causa maior ou menor efeito no paciente, né? Isso depende muito da taxa de dose, das condições e de outras condições. Então, essa dose máxima na pele é a dose absorvida na superfície da pele, na região mais irradiada, né? A principal grandeza a ser determinada em radiologia intervencionista. Então, nessa figura, a gente tem aqui o feixe e temos um mapeamento aqui, né? Isso foi a partir obtida por meio de empresas que fornecem dosímetros e tudo mais. Então, se tem aqui. Então, provavelmente, as áreas verdes aqui, as áreas mais claras, são que receberam maior dose na pele. Bom, tem que se definir alguns parâmetros para a determinação dessas doses. Um é o Kerman de referência no ar, né? Definido livre no ar, ele não considera o efeito da radiação espalhada. Não considera o efeito da radiação espalhada e atenuação devido à mesa e ao colchão, e estimativa da dose na entrada da pele. Os valores do Kerman de referência devem ser multiplicados por fatores apropriados, né, que levam em consideração o retroespalhamento e a razão entre os coeficientes máximos de absorção de ar para a pele. Então, nessa figura aqui, a gente tem onde é identificado, onde é medido esse ponto de referência aqui, para onde está o ponto de referência para a medição desse Kerman, aqui, né, sobre o paciente, antes da entrada, no ponto onde o feixe entra no paciente, começa a atravessar o paciente. O tubo de raio-x está aqui, abaixo do paciente. A determinação do pK, a determinação desse fator,
determinação com câmara de ionização de placas paralelas, né? Essa câmara vai ter uma grande área, e essa câmara é acoplada aqui à saída do sistema de colimação, aqui no tubo de raio-x, que intercepta todo o feixe primário. A resposta da câmara independe da distância do foco do tubo de raio-x, né? O pK medido na saída do tubo é o mesmo a uma distância D, correspondente à distância do foco à pele do paciente. Então, esses dois parâmetros são os mais relevantes para a determinação da dose no paciente. Bom, na dosimetria em tempo real, nós temos o auxílio de sistemas, de softwares, né, desenvolvidos com o propósito de fornecer mapeamento da dose na pele em tempo real. Então, temos hoje já vários sistemas comerciais, né? A Toshiba, por exemplo, tem esse Dose Tracking System, que tem uma tela que aparenta aqui, assim, aparenta essa figura. Então, trouxe aqui para ilustrar o que seria essa dose em tempo real. A gente vai ver agora um pouquinho sobre como se determina. Então, o cálculo e a distribuição da dose nesses sistemas leva em consideração a variação dos parâmetros geométricos e de irradiação do equipamento, bem como os fatores de atenuação e espalhamento produzidos pela mesa, o colchão, né, da mesa de exames. Então, esses valores são estimados a partir de todo um levantamento radiométrico, né, de diversos parâmetros, e quase sempre encontra-se ao final um valor estimado muito semelhante ao que pode ser medido com câmara de ionização em condições de dosimetria padrão, né, experimental. Então, tem-se aí uma variação aí, normalmente entre esses softwares, esses sistemas, de em torno de 20% de incerteza, e que é uma boa estimativa para definir dose em tempo real, onde esses parâmetros auxiliam aí a equipe médica, né, as melhores escolhas no momento do exame, né, em termos de posicionamento principalmente. Para a dose na pele, né, voltando para a dosimetria padrão aqui, encontramos assim diversos tipos de dosímetros que podem ser utilizados. Um grupo são os dosímetros termoluminescentes ou luminescentes, né, porque hoje incorporam outros, os opticamente luminescentes, por exemplo, e os termoluminescentes. Esses, né, são pequenos pastilhas, pó, vão dentro de pequenos beds que são colocados na pele do paciente, né, enquanto o paciente está sendo examinado. Outros são os semicondutores do tipo MOSFET, que são dosímetros eletrônicos desse tipo aqui, que são também colocados na pele do paciente, ou filmes radiocrômicos, que são películas, né, postos também na pele do paciente, ou de objetos simuladores. Nesse caso aqui, são objetos simuladores. Aqui temos dosímetros termoluminescentes. Como é que eles aparecem nas imagens? Esses dosímetros termoluminescentes têm essa desvantagem, assim também como esses aqui, porque eles vão normalmente aparecer nas imagens, né? Então, são melhor utilizados em phantoms, né? Onde não há essa preocupação em avaliar a imagem do que está sendo irradiado. Esse aqui aparece menos na imagem. Então, aqui temos uma tela aqui para esse tipo aqui, que são os dosímetros eletrônicos, né, os MOSFET. Então, eles são acoplados, né, e vão informar uma dose em tempo real. Então, a depender aqui do posicionamento, né, aqui estão nas pontas aqui estão os dosímetros, do posicionamento desses dosímetros se podem ter, né, a avaliação aí das doses em tempo real do paciente. Bom, tudo isso depende da otimização da proteção radiológica. E essa dose no paciente vai depender de vários fatores, né?
o tipo de procedimento, a complexidade da patologia a tratar, anatomia do paciente, condições técnicas e também as condições geométricas durante o procedimento e a experiência também do radiologista. Então, são muitos fatores, todos devem ser considerados, né, e claramente otimizados sempre. Algumas estratégias de redução de dose devem ser estar sempre à frente, né, da preocupação de como administrar melhor essas doses, tanto para o paciente quanto para a equipe médica, né? Então, minimizar o tempo de fluoroscopia, né? O congelamento da última imagem, o uso de fluoroscopia pulsada, por exemplo, podem ser buscados, né? Podem ser vivenciados na prática para que aconteça essa redução de dose. Variar a posição do feixe de raio-x na pele do paciente através do uso de múltiplas rotações do sistema de fluoroscopia. Aí a depender muito do tipo de procedimento, se isso é possível. E uso de colimação para reduzir o tamanho do campo, né? Então, campos menores, melhor. Minimizar a distância entre o paciente e o receptor de imagem, né, para que isso porque há um decréscimo, né, da intensidade da radiação, né, que é proporcional à distância, né, e isso é um fator 2, né, elevado ao quadrado, né, então é importante que essa distância seja reduzida dentro do possível. Maximizar, na medida do possível, a distância entre o tubo de raio-x e o paciente, e para que isso possa, aconteça essa redução, né? Então, se o paciente aí está próximo do receptor de imagem, é melhor, e um pouquinho mais distante do tubo de raio-x. Limitar o uso de magnificações eletrônicas e observância dos níveis de referência em radiodiagnóstico, para identificar situações onde as doses em pacientes devido a exames radiológicos estão acima de um valor considerado aceitável. Então, essa observância é muito importante, a equipe de física médica deve estar sempre atenta, né, e sempre discutindo com a equipe clínica para que esses níveis de referência sejam perseguidos e que sejam, às vezes, até otimizados, individualizados dentro do serviço de radiologia intervencionista, individualizados assim, institucionalmente, né? Não para cada paciente. Os níveis de notificação e de alerta para essa radiologia, a adoção desses níveis, né, possibilita aos médicos intervencionistas identificar em tempo real situações com alta probabilidade de exceder limites para as reações tissulares, né? Então, aqui a gente tem a grandeza dosimétrica, a dose máxima aqui, né, no paciente, o kerma, o pKa e o tempo de fluoroscopia. Essa notificação acontece quando se tem aí doses, as doses atingem 2 grays, né, ou mais, o kerma 3 grays, a dose máxima 2 grays, o kerma 3 grays, o pKa 300 grays por centímetro quadrado e o tempo de fluoroscopia 30 minutos ou mais. Então, a partir desses valores, a cada incremento de 0,5 grays para a dose máxima aqui na pele, tem um novo alerta. Para o kerma, a cada incremento de 1 gray, né, então 3, 4, 5 vão ser emitidos alertas. O pKa, a cada incremento de 100, então serão 300, 400, 500 e aí vai. E o tempo de fluoroscopia a cada 15 minutos. Então, o nível de alerta mesmo, temos aqui em 5 grays para o kerma, 500 grays em centímetros quadrados para o pKa, e o tempo esperado máximo de um exame seria o de 1 hora.
Os fatores que implicam no aumento ou redução dessa radiação, né, na equipe, principalmente, é o índice de massa corpórea do paciente, as diferentes projeções utilizadas durante o procedimento, o tamanho do campo de radiação e o uso de elementos, né, de equipamentos pessoais de radioproteção ou elementos pessoais de radioproteção. Então, a depender aqui da massa do paciente e de todos esses outros fatores, teremos aqui mais ou menos doses, né, relacionadas com esse mapa de dose aqui. Então, nessa distribuição aqui, por exemplo, tem-se que o profissional que estiver aqui nessa zona vermelha, esse mapa aqui nessa parte vermelha, estará recebendo doses relativamente elevadas, e esses valores aqui, essas taxas de dose decrescem com a distância aqui. Essa dosimetria ocupacional é dada por... Tem-se que considerar alguns limites de dose para indivíduos ocupacionalmente expostos, e esses limites são expressos em termos de dose equivalente, né, que é o HT, e dose efetiva, que é o E. A dose equivalente e a dose efetiva não podem ser medidas diretamente, né? Esses valores são medidos por meio de grandezas auxiliares, conhecidas como grandezas operacionais. Aqui a gente tem um profissional, né, com esses pontos vermelhos aqui, são dosímetros colocados estrategicamente. Tem esse aqui, um dosímetro no olho, no dedo, perto aqui da altura do pescoço, perto da tireoide, um bem no peito do profissional, no tórax. Esses valores aqui, a dose equivalente anual, dose efetiva deve ser de 20 millisieverts no ano, em média, para um período de 5 anos, e dose equivalente anual no cristalino de 20 millisieverts, pele 500 millisieverts, mão e pé 500 millisieverts. Então, se trabalha, né, basicamente com esses 20 millisieverts. Essas grandezas operacionais, né, equivalente de dose pessoal, utilizada para monitoração individual, representa a dose equivalente em tecidos moles, a uma profundidade dada em milímetros, medida a partir de um ponto específico na superfície do corpo. Então, no caso de radiações pouco penetrantes, né, que é o caso de raio-x, utilizada em radiodiagnóstico, nós temos que doses equivalentes na pele, extremidades, né, mãos e pés, a dosimetria se faz com dosímetros individuais calibrados em termos da grandeza HP 0,07. Então, dose equivalente no cristalino, monitores individuais são utilizados, né, desde que calibrados na grandeza operacional HP 3. E dose efetiva devido à exposição externa, monitor individual, calibrado em termos de HP 10. Esses HPs têm a ver com profundidade. Então, para feixes de energia abaixo de 3 MeVs, se tem aí o HP10, né? Então ele é mais amplamente utilizado. E aqui o HP007, para feixes com energias abaixo de 70 kV. Para fazer essa dosimetria, claro que não se fica expondo nem o paciente, nem o médico, né? Se o físico médico quer fazer estudos dosimétricos, né, avaliações dosimétricas gerais, para definição, por exemplo, de mapas de isodose, ele vai empregar objetos simuladores, que normalmente são chamados de phantoms, né, denominados phantoms. Então, também para a determinação da resposta de dosímetros individuais usados para monitoração individual. Então, aqui tem-se os phantoms padrões para esse uso, né, para esse tipo de dosimetria aí, para a calibração desses dosímetros individuais. Então, esse é o Phanta Case Lab, que é uma caixa, né, normalmente PMMA,
que é preenchida com água no momento da dosimetria e ela simula um tórax, um torso humano, né? Tem normalmente tamanho de 30 por 30 por 15 centímetros. Tem este outro aqui, que é um cilindro mais longo, com maior espessura, que simula o braço ou a região inferior da perna do profissional, né? Temos aqui, ele tem 73 milímetros de espessura por 300 milímetros, no 30 centímetros de altura. E esse cilindro menor aqui, menos espesso, né, com diâmetro menor, é o ROD, que também é de PMMA, tem 19 milímetros de espessura, também por 30 centímetros de altura, e serve para calibração de dosímetros que são usados na mão. Então, o dosímetro deve ser sempre usado, né? Esse dosímetro pessoal aqui deve ser sempre usado por fora do avental plumbífero. Os dosímetros de extremidade, né, de pulso e anel, são usados na mão ou dedo, no pulso, né, ou na mão e no dedo, em que a exposição à radiação for maior, né, o que ficar mais perto da fonte no tempo exposto. E serão sempre usados por baixo da luva. Então, a Comissão Nacional de Energia Nuclear e a Anvisa recomendam a manutenção de registros para que os médicos possam obter relatórios de suas atividades relativas à radiologia intervencionista, né, e a equipe assistente também. As rotinas de medição de doses dos indivíduos ocupacionalmente expostos podem ser melhoradas com medições frequentes de doses de radiação nas mãos e no cristalino, assim como por registros de doses pessoais. Então, essa dosimetria nas mãos, se tem aí o dosímetro, né, de dedo, e a dosimetria no cristalino, normalmente é colocado um dosímetro, né, em óculos, né, nas hastes dos óculos, que possam estar posicionados, para que possam estar posicionados bem perto do olho, né, de forma a que o médico possa trabalhar sem que isso interfira no seu campo de visão. Bom, a dosimetria em tempo real é algo muito factível na atualidade, né? Mas, claro, ainda necessita muitos estudos para que ela se torne algo viável, né? Confiável completamente e possa ser particularizada a partir do que se tem de realidade em cada instituição. Então, tem vários estudos atuais, né? E é isso que o meu grupo de pesquisa tem interesse, neste momento, em iniciar todo um programa de desenvolvimento de metodologias e instrumentação para esse tipo de dosimetria, em tempo real, aqui em radiologia intervencionista. Então, a dosimetria em tempo real auxilia na conscientização sobre proteção radiológica, contribui para a diminuição das doses dentro dessas instituições, né, dentro desses serviços, e possibilita que o profissional, né, a equipe, possa visualizar a dose equivalente em tempo real e assim manter uma distância razoável da fonte de radiação, né? Porque normalmente os procedimentos são longos, né? O profissional não está com a atenção voltada para essa dosimetria, e sim para o paciente, como deve ser. Então, essa dosimetria vai te dando alertas, vai dando ao profissional alertas que ele pode se reposicionar, né? Possibilitando uma menor exposição. E também para o paciente, esse tipo de dosimetria já de fato acontece, né? Naquela emissão dos alertas. Então, esse posicionamento aqui, a gente tem um tipo aqui, né? Todos os profissionais estão usando certo tipo de dosímetro que vai, né, contando a exposição, a dose recebida e vai enviando para
um hub que vai distribuir, né, vai mandar essa informação que vai ser captada e os profissionais poderão visualizar, né, online, assim, no momento do exame, suas doses acumuladas, para que possam exercer, né, essa escolha de alterar algum parâmetro, né, distância, ponto de posicionamento, de forma a minimizar, né, que essa dose continue crescendo. Então, por que essa dosimetria, né? As novas tecnologias radiológicas reduzem significativamente a dose dos pacientes em angiografias coronárias, né? Isso aí foi visto no estudo. Mas, em alguns casos, a redução ainda é limitada e não estatisticamente coerente, significativa. O comportamento da radiação espalhada é altamente dependente da rotação do arco C, da movimentação e altura do operador, né? Se o operador é mais baixo, mais alto, ele vai estar mais ou menos exposto em algumas partes do corpo. A posição do dosímetro, então isso deve ser observado sempre. Os parâmetros do feixe, inclusive filtração do feixe. Se vai ser no modo de uma taxa de dose maior ou menor, e muitas vezes a alteração dessa taxa de dose não traz um prejuízo para o exame, mas reduz significativamente, né? A redução dessa taxa de dose pode reduzir significativamente as doses na equipe e no paciente, o tipo de procedimento clínico e a geometria do sistema. Então, temos aqui alguns trabalhos bem atuais, né? Vão ser poucos, para não alongar muito. Esse aqui foi desenvolvido aqui no Brasil, foi publicado em 2020 por um grupo aí de Curitiba, que envolve mais instituições, né? Mas para não ficar grande aqui no slide, eu coloquei só o que foi mais relevante. E eles desenvolveram um sistema para que possibilita, né, a análise de taxas de doses e mapear isso aí. Para isso, eles fizeram uma seleção das taxas de dose dentro de uma instituição, com câmara de ionização, calcularam o valor médio dessas taxas, fizeram interpolações, né, e determinação de mapas de isodoses ao redor da mesa. Então, a mesa estaria posicionada aqui, e aqui são os mapas de isodose, né, aqui tem 2.600, a taxa de dose em microsievert por hora, 2.600, 1.000 e 230. A câmara de ionização foi colocada em uma posição fixa, né? Determinação do fator de conversão, que é a razão para se obter aí a razão, a partir da razão entre a dose na isodose e a dose no ponto fixo pré-determinado. Então, eu tenho aqui, sabe-se aqui que eu tenho uma curva aqui com uma taxa de dose de 1.000 microsieverts por hora, e a outra de 2.600. Se o profissional estiver entre um e outro, quanto ele estaria recebendo de dose? Então, essa se possibilita aqui, com esses fatores de conversão se tem esses valores determinados. E os valores são calculados de acordo com a posição do médico, definição dos resultados estimados da dose cumulativa no sistema do observador. Então, aqui tem como é, né, organizado aqui esse software computacional, tem a aquisição das taxas de dose, a seleção e o mapeamento das doses. Então, se tem a dose aqui em tempo real, se mede, se transforma isso na dose acumulada e se mostra essa dose acumulada para os profissionais. Então, o sistema inicia sempre do zero, né, e vai contando aí a partir dos dados que já foram obtidos. Ao final, faz a atualização das informações em tempo real. Então, aqui ele mostra, a depender, claro, que esses resultados aqui foram obtidos com objetos simuladores. Então, esse objeto simulador aqui era menor, então, produzia uma menor quantidade de radiação espalhada,
o A, e o B era um objeto simulador maior, que tinha 30 por 30 por 15 centímetros, e produzia mais radiação espalhada, consequentemente, a estimativa de dose foi toda maior. Então, vai se reduzindo, logicamente, com a distância ao centro. O outro trabalho, esse aqui um pouquinho mais antigo, mostra dosímetros, né, quase todos dosímetros eletrônicos aqui sendo empregados para em dosimetria ativa, né, a dosimetria meio que em tempo real. Então, são 5 dosímetros pessoais, comerciais, testados. Esse termo é EPD aqui, esse outro aqui é Amphors, esse aqui, da direita, sistema Dose-Hour, da Philips, baseado em detectores de diodo, e o dosímetro Birion Instadose. Acho que o Amphors, o MGP, esse MGP aqui já foi descontinuado, ele não existe mais. Mas todos os outros aqui estão em uso ainda, né, e possibilitam, né, esse aqui fica acoplado aqui próximo, né, aos monitores de imagem, e a equipe está aqui identificada por seus nomes e às vezes por cores diferentes, né, laranja, vermelho, no caso desse aqui, esse aqui é um outro tipo, por nomes, acredito, e a equipe consegue também observar essas doses. Em termos de custo, não devem ser muito baratos, mas são viáveis. Sempre que se estuda sobre dose em radiologia intervencionista, se pensa no médico principal. Então, mas tem aqui esse trabalho, que foi publicado em 2020, que buscou identificar as doses nos anestesistas, anestesiologistas, né? E indaga se eles estão apropriadamente protegidos, né? Em termos de radioproteção aqui. Então, foram observados 49 procedimentos, né? Foi feito por meio de análise retrospectiva. A dose média nos anestesiologistas por procedimento foi 13 vezes maior do que a dos cardiologistas intervencionistas. Então, a dose média foi aqui 0,13, mas em alguns casos chegou a quase 0,70 milisievert. Então, numa estimativa conservadora, diz que para atingir lá os 20 milissieverts anuais, eles poderiam acompanhar em torno aí de 150 procedimentos antes de atingir esse valor. Só que na prática não se trabalha com esse valor, né? Se trabalha com a fração desse valor para a otimização da proteção radiológica. Então, de fato, é algo preocupante e que mostra aí que esses estudos devem também focar em outros profissionais dentro de um procedimento, né, de radiologia intervencionista. Alguns outros trabalhos aqui é um trabalho feito na Universidade Federal de Uberlândia, né, para avaliação da exposição médica e ocupacional em procedimento cardíaco de radiologia intervencionista pediátrica, considerando aí todos os fatores, né? Aqui é um trabalho de Santos e Perini. Um outro trabalho de dosimetria ocupacional durante cardiologia intervencionista, os primeiros valores com dosimetria ativa no Chile, né, em 2018. Então, o Chile já nos aproxima mais, né, os valores médicos da dose ocupacional HP10, né, por procedimento, o médico foi 47,6 microsievert, o enfermeiro 6,2, o radiologista 4,3, e um dosímetro colocado em alguma parte do equipamento marcou 103,1 microsievert. Então, se nenhuma ferramenta de proteção for usada, a dose no médico pode exceder o novo limite, que é 20 milisievert no cristalino. Então, como conclusões, a gente tem aqui as doses recebidas por pacientes e equipe intervencionista
são altas, aí vão permanecer altas devido ao equipamento que é utilizado, ao feixe de radiação ionizante, né? E os esforços e desafios para redução envolvem desenvolvimento e incorporação de novas tecnologias, metodologias e um constante treinamento. Nesse treinamento entra aí todo um processo, né, de avaliação dos dados, né, do sistema que é fornecido pelos sistemas de radiologia intervencionista, para que se busque aí estabelecer os níveis, né, níveis melhor afeitos a cada instituição, e também identificar, né, um ou outro profissional que possa exceder ao longo, né, de um determinado tempo valores que são considerados seguros ainda. Então, esses profissionais devem estar sempre sendo alertados, né, mantendo-se sempre alertas também. E a personalização de sistemas dosimétricos e de mapas de isodose, né, por meio dessa dosimetria em tempo real. Então, muito obrigada aí pela oportunidade e agradeço aí à Sociedade Paulista de Radiologia e Diagnóstico por Imagem pelo convite.